Olá, sabe aquela pergunta que no fundo todo mundo passa a vida inteira tentando responder? Aquela que é talvez a mais fundamental de todas? Pois é, como é que a gente sabe quem a gente realmente é? Parece uma pergunta tão simples, né? Mas a resposta é um baita quebra-cabeça. E hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um filósofo que nos dá um mapa fascinante para a gente tentar montar essa resposta. Então vamos lá, mergulhar nesse enigma. O nosso guia nessa jornada é o filósofo francês Paul Ricoeur. E para ele, o eu, a nossa identidade, não é uma coisa que a gente simplesmente encontra pronta, lá dentro. É algo que a gente constrói. E aqui já vem a primeira grande ideia dele, que é sensacional. A gente não tem um acesso direto a quem somos. É como tentar ver o próprio rosto sem ter um espelho. O Ricoeur diz que os nossos espelhos são exatamente isso: os símbolos, a linguagem, os mitos e, principalmente, as histórias que nos cercam e que a gente conta. Ok, então se o autoconhecimento vem por meio de histórias e símbolos, qual é a tarefa principal? É decifrar tudo isso. A chave para Ricoeur não é ficar só olhando para dentro, numa introspecção pura. A chave é a interpretação. E é por isso que ele é um dos grandes mestres da hermenêutica. Essa palavra pode até soar um pouco complicada, mas a ideia por trás dela é central para tudo na nossa vida. Hermenêutica é, de forma bem simples, a arte e a teoria da interpretação. É sobre como a gente extrai sentido do mundo, de um livro, de uma conversa, da nossa própria vida. E essa frase dele resume tudo de um jeito brilhante. Para Ricoeur, não existe compreensão sem um ato de interpretação. A gente está o tempo todo traduzindo, decodificando, dando sentido para as coisas que acontecem. É um processo superativo e não passivo. Só que interpretar não é uma via de mão única. O Ricoeur, que era um cara que dialogava com todo mundo, percebeu que existem basicamente duas grandes formas de se aproximar de um texto, de um símbolo. E é aqui que a filosofia dele fica ainda mais interessante. O que é realmente genial no pensamento do Ricoeur é como ele coloca essas duas forças opostas para conversar. De um lado, a gente tem a chamada hermenêutica da suspeita. Pensa em Freud, que nos ensinou a sempre desconfiar do que está na superfície, mostrando que um sonho pode esconder desejos inconscientes. Ou em Marx, que nos disse para desconfiar de discursos que podem estar só mascarando relações de poder. Essa abordagem diz: cuidado, procure o que está escondido. Mas, por outro lado, o Ricoeur diz que ninguém vive só de suspeita. A gente precisa também da hermenêutica da confiança, que nos convida a acreditar que os símbolos e as histórias também podem sim revelar verdades profundas e positivas. O grande desafio da vida é saber dançar entre desconfiar e acreditar. E é justamente essa dança entre a suspeita e a confiança que nos leva direto para o coração da filosofia do Ricoeur e para a resposta daquela nossa pergunta lá do início. Então tá, depois de entender que a gente se conhece pela interpretação e que precisa equilibrar a desconfiança e a fé no sentido, como é que se responde, afinal, à pergunta quem sou eu? A resposta do Ricoeur é, sem exagero, uma das ideias mais poderosas da filosofia do nosso tempo. É isso aqui, identidade narrativa. A ideia é que a nossa identidade não é uma coisa, uma essência fixa, que nunca muda. Pelo contrário, ela é uma história que está sempre em construção. Nós somos a trama que a gente tece com os eventos da nossa vida, com as nossas memórias, nossas esperanças e nossas ações. Esse é o ponto central. Nossa identidade é uma narrativa. Contar a própria história não é só um relato do que já passou. É o próprio ato de criar quem se é agora, no presente. É um processo que nunca acaba, de sempre reinterpretar a própria vida. E essa narrativa tem duas dimensões bem legais. Ricoeur chama de mesmidade e ipsidade. A mesmidade, ou idem, é aquilo que permanece, sabe? São as características que os outros reconhecem na gente ao longo do tempo, tipo o nosso caráter. Já a ipsidade, ou ipse, é o lado da mudança, da responsabilidade. É a nossa capacidade de agir no mundo, de fazer promessas e de se manter fiel a elas, mesmo que a gente mude. Nossa identidade é essa tensão dinâmica entre o que fica e o que se transforma. E como essa história toda se forma? Ricoeur descreve um processo em 3 tempos, que ele chama de mímesis. Primeiro, a mímesis I, que é a nossa experiência bruta, a vida como ela é, o mundo da ação. Depois, vem a mímesis 2, que é o ato de criar a narrativa, de pegar os fatos soltos da vida e organizar numa trama, com começo, meio e fim. É aqui que a mágica acontece. E por fim, a mímesis 3, que é quando essa história é lida ou ouvida por alguém, inclusive por nós mesmos, e ela muda o nosso jeito de ver o mundo e de agir. É um ciclo que se alimenta o tempo todo. Mas olha, entender a vida como uma história não é só um exercício intelectual, não.
Para Ricoeur, isso tem consequências éticas profundas. A história que a gente conta sobre nós define o nosso jeito de agir no mundo. É o que nos leva à ética narrativa dele. O objetivo final, segundo Ricoeur, é uma vida boa, ou seja, viver bem com e para os outros em instituições justas. E isso se divide em 3 passos. Começa com a estima de si, que é se reconhecer como autor da própria história. Isso leva naturalmente à solicitude, que é o cuidado e o respeito pelo outro, reconhecendo que ele também é autor da história dele. E, finalmente, tudo isso precisa da justiça, ou seja, de instituições que permitam que todo mundo possa contar e viver suas histórias de forma digna. E assim a gente volta para o começo, mas com uma lente completamente nova. A filosofia do Ricoeur não dá uma resposta pronta. Pelo contrário, ela nos entrega a ferramenta e, com ela, a responsabilidade. Se a nossa identidade é a história que contamos, a pergunta muda. Deixa de ser quem sou eu e passa a ser que tipo de história cada um de nós está escolhendo construir e viver. A reflexão fica no ar. Até a próxima.